O relato que vamos estudar neste vídeo, ele se encontra neste livro, Vozes do Grande Além, um livro pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, que traz o relato de diversos espíritos, cada um com um relato, um apontamento, uma lição. A que vamos estudar neste vídeo é a número 30. O título dessa lição, O Alcoólatra. Anotação: reunião da noite de 12 de janeiro de 1956. Emocionadamente, o nosso grupo recebeu a visita de Joaquim Dias, pobre espírito sofredor que nos trouxe o doloroso relato de sua experiência, da qual recolhemos amplo material para estudo e meditação. Eis o seu relato. Alcoólatra, que outra palavra existirá na terra, encerrando consigo tantas potencialidades para o crime? O alcoólatra não é somente o destruidor de si mesmo, é o perigoso instrumento das trevas, ponte viva para as forças arrasadoras da lama abismal. O incêndio que provoca a desolação aparece numa chispa. O alcoolismo que carrega a miséria nasce num copinho. De chispa em chispa, transforma-se o incêndio em chamas devoradoras. De copinho a copinho, o vício alcança a delinquência. Hoje, farrapo de alma que foi homem, reconheço que ontem a minha tragédia começou assim. Um aperitivo inocente, uma hora de recreio, uma festa, uma noite festiva. Era eu um homem feliz e trabalhador, vivendo em companhia de meus pais, de minha esposa e um filhinho. Uma ocasião, porém, surgiu em que tive a infelicidade de sorver alguns goles do veneno terrível, disfarçado em bebida elegante, tentando afugentar pequeninos problemas da vida, e desde então converti-me em zona pestilencial para os abutres da crueldade. Velhos inimigos desencarnados de nossa equipe familiar fizeram de mim seu intérprete. A breve tempo, abandonei o trabalho, fugi à higiene e apodreci meu caráter, trocando o lar venturoso pelo bar infeliz. Bebendo por mim e por todas as entidades viciosas que nos hostilizavam a casa, falsifiquei documentos, matando meu pai com medicação indevida, depois de arrojá-lo à extrema ruína. Mais tarde, tornando-me bestial e inconsciente, espanquei a minha mãe, impondo-lhe a enfermidade que a transportou para a sepultura. Depois de algum tempo, constrangi minha esposa ao meretrício para extorquir-lhe dinheiro, assassinando-a numa noite de horror e fazendo crer que a infeliz se envenenara usando as próprias mãos. E de meu filho fiz um jovem salteador e beberrão, muito cedo eliminado pela polícia. Réprobo social colhia tão somente as aversões que eu plantava. Muitas vezes, em relâmpagos de lucidez, admoestava-me a consciência dizendo: ainda é tempo, recomeça, recomeça. Entretanto, fizera-me um homem vencido e cercado pelas sombras daqueles que, quanto eu, se haviam consagrado no corpo físico à criminalidade e à viciação.
E essas sombras rodeavam-me apressadas, gritando-me, irresistíveis: bebe e esquece, bebe e esquece, bebe, Joaquim, bebe, Joaquim. E eu me embriagava, sequioso de olvidar a mim mesmo, até que o delírio agudo me sitiou num catre de amargura e indigência. A febre, a enfermidade e a loucura consumiram minha carne, mas não percebi a visitação da morte, porque fui atraído de roldão para a turba de delinquentes a que antes me afeiçoara. Sofri-lhes a pressão, assimilei-lhes os desvarios e com eles procurei novamente embebedar-me. O bar era meu mundo, com a demência irresponsável por meu modo de ser. Ai de mim, contudo, chegou o instante em que não pude mais engodar minha sede. A insatisfação arrasava-me por dentro, sem que meus lábios conseguissem tocar de leve numa gota do líquido tentador. Deplorando a inexplicável inibição que me agravava os padecimentos, afastei-me dos companheiros para ocultar a desdita de que me via objeto. Caminhei sem destino, angustiado, semilouco, até que me vi prostrado num leito espinhoso de terra seca. Sede implacável dominava-me totalmente. Clamei por socorro em vão, invejando os vermes do subsolo. Palavra alguma conseguiria relatar a aflição com que implorei do céu uma gota d'água que sustasse a alucinação de minhas células gustativas. Meu suplício ultrapassava toda humana expressão. Não passava de uma fogueira circunscrita a mim mesmo. Começaram então para mim as miragens expiatórias. Via-me em noite fresca e tranquila, procurando o orvalho que caía do céu para dessedentar-me, mas, buscando as bagas do celeste elixir, elas não eram, aos meus olhos, senão lágrimas de minha mãe, cuja voz me atingia pranteando em desconsolo. Não me batas, meu filho, não me batas, meu filho. Devolvido à flagelação, via-me sob chuva renovadora, mas tentando solver-lhe o jorro, nele reconheci o pranto de meu pai, cujas palavras derradeiras me impunham desalento e vergonha. Filho meu, por que me arruinaste assim? Arrojava-me ao chão, mergulhando o meu ser na corrente poluída que o temporal engrossava sempre, na esperança de aliviar a sede terrível, mas na própria lama do enxurro encontrava somente as lágrimas de minha esposa, de mistura com recriminações dolorosas, fustigando-me a consciência. Por que me atiraste ao lodo, Joaquim? E por quê? Por que me mataste, bandido? De novo, regressava ao deserto que me acolhia, para logo após me entregar a visão de fontes cristalinas. Enlouquecido de sede, colava a boca ao manancial, que se convertia em taça de fel candente, da qual transbordavam as lágrimas de meu filho, a bradar-me em desespero: meu pai, que fizeste de mim? Em toda parte
não surpreendia senão lágrimas. Arrastei-me pelos medonhos caminhos de minha peregrinação dolorosa como um espírito amaldiçoado, que o vício metamorfoseara em peçonhento réptil. Suspirava por água que me aliviasse o tormento, mas só encontrava pranto. Pranto de meu pai, de minha mãe, de minha esposa e de meu filho a perseguir-me implacável. Alma acicatada por remorsos intraduzíveis, amargurei provações espantosas até que mãos fraternas me trouxeram a bênção da oração. Piedosos enfermeiros da vida espiritual e mensageiros da bondade divina, pelos talentos da prece, aplacaram minha sede, ofertando-me água pura. Atenuou-se-me o estranho martírio, embora a consciência me acuse. Ainda assim, amparado por aqueles que vos inspiram, ofereço-vos o triste exemplo de meu caso particular para escarmento daqueles que começam de copinho a copinho, no aperitivo inocente, na hora do recreio ou na noite festiva, descendo desprevenidos para o desequilíbrio e para a morte. E, em vos falando, com o meu sofrimento transformado em palavras, rogo-vos a esmola dos pensamentos amigos, para que eu regresse a mim mesmo na escabrosa jornada da própria restauração. Joaquim Dias. Aí está o depoimento corajoso, sincero e verdadeiro de Joaquim Dias. Na verdade, não é um depoimento. É um grave conselho, uma grave advertência para todos nós. Porque no dia 12 de janeiro de 1956, espíritos que estavam amparando Joaquim Dias na espiritualidade levaram ele para aquela reunião mediúnica, comandada por Francisco Cândido Xavier, para que ele pudesse nos ofertar a sua história e o seu relato, para reflexão, meditação e estudo. De lá para cá, 65 anos se passaram. Joaquim Dias certamente já reencarnou para recomeçar, para resgatar, para expiar seus equívocos. Ninguém o colocou no equívoco. Ele entrou, ele escolheu, ele fez a opção por esse caminho. Não foi torturado, não foi obrigado a caminhar por aí. Mas ele nos traz como isso se deu. Como se deu, então? De copinho em copinho. Ah, isso não faz mal, é só um copinho. Uma coisinha ali, simplória. De chispa em chispa, transforma-se o incêndio em chamas devoradoras. Joaquim era um homem honesto, trabalhador, morava com a família, os pais, a esposa, o filho. Seguia sua vida, uma vida normal. Mas aí vem o aperitivo inocente. Inocente. Uma coisa boba, ali, na turminha.
no happy hour. Happy hour. No happy hour eu vou me embriagar. No happy hour eu vou afogar todas as minhas frustrações da semana, ou do dia, ou do trabalho, ou da escola, ou da família, das cobranças sociais. Uma noite festiva é festa, então na festa tem que ter o quê? Álcool. Uma festa sem cerveja não é festa. Um show sem cerveja não é um show. Um jogo de futebol sem cerveja não é um jogo. Não está completo. Então as festividades estão sempre acompanhadas do quê? Veneno disfarçado em bebida elegante. Veneno disfarçado em bebida divertida. É isso. Isso é o álcool, um veneno. E se você é partidário do aperitivo, da cervejinha, da descontração, vinho, né? Coisa sofisticada, elegante, eu tomo um vinhozinho. Você está colocando veneno no teu corpo. Porque tem um monte de bobagem, inclusive dito por cientistas, de que cerveja é benéfica para isso, que o vinho é benéfico para aquilo. Mentira. Tudo mentira. Tudo para enganar mentes que se deixam enganar. Porque o nosso corpo é perfeito. Deus não fez uma máquina física que necessitasse do álcool. Qualquer que seja o álcool. Qualquer que seja. O elegante, o sofisticado, a champanhe, ou a cachaça. Os dois destroem vidas. Mas é claro que a gente vive numa sociedade fugaz, superficial, doentia e enferma, na qual famosos postam imagens, vídeos, em festas, em confraternizações, em eventos, ou em casa, tomando um álcool. Não importa a marca, não importa o que seja. E os seus seguidores, essa palavra eu acho incrível. Seguidor. Seguidor é aquele que segue, né? Copiam. E aí você vem numa cascata de eventos destruidores. Porque o álcool, ele não eleva, ele derruba. O álcool não traz luz, traz sombra. Veneno disfarçado de bebida divertida ou elegante, que não ajuda ninguém. O teu corpo não precisa de álcool. Não precisa de álcool. Precisa de água. H2O. É isso que o seu corpo precisa. Se o seu corpo precisa de álcool, você está doente. Você está enfermo. E precisa tomar uma decisão. Porque nós precisamos ser sérios com a vida e disciplinados. E parar dessa historinha de um dia estar com o pé na luz, outro pé na sombra. Quando a gente está com cólica, dor de barriga, a gente vai para a luz, pede socorro. Quando isso passa, a gente vai para onde? Pezinho no lodo. Aí vai para as festinhas, para os eventos. E aí o evento pode ser qualquer um, qualquer evento. E se chafurda. E se afunda num lamaçal chamado alcoolismo. O álcool destrói vidas, precisamos tomar atitudes. Banir isso de nossas vidas. Cuidado. Olha o cuidado. Estamos saindo
de um nível de planeta e acessando um novo nível. No novo nível não haverá álcool disponível para os beberrões, para os alcoólatras, para a descontração, para a curtição. Não haverá. O novo planeta não irá admitir. Se você deseja ficar neste planeta, na nova fase, você já sabe o que tem que fazer. Ou a gente leva a vida com seriedade, ou a gente continua rateando, sem avançar. O corpo que precisa de álcool está enfermo. E mais grave ainda, o espírito está enfermo. Porque a viciação não está no corpo, está no espírito. É um desejo, vício. E desejo, aonde que ele fica? O desejo incontrolável ou controlável, ele está armazenado em qual local? No espírito. Porque se fosse assim, eu pegaria alguém que deseja abandonar o vício do álcool, se esse vício estivesse no corpo, faria ali uma operação física, um transplante de alguma coisa. Isso não existe. E esse relato, ele é de uma importância. São 65 anos deste relato até hoje. 65 anos em que milhares de homens e mulheres se afundaram nos rios de álcool, no oceano do vício, durante esses 65 anos. O relato dele é de um espírito. Quantas pessoas você conhece que tomam álcool de maneira assim, grave ou leve? Tomam muito ou pouco? Quantas pessoas você conhece? Todos nós conhecemos pelo menos uma. Se você conhece uma, eu conheço uma, significa que a cada 2, uma toma. Então, metade de 8 bilhões de pessoas, 4 bilhões, uma continha boba de padaria, tem o álcool como um ingrediente de suas vidas. Mas aquele que se vicia no álcool desencarna, correto? Desencarnou. O vício reside aonde? No corpo ou no espírito? No espírito. O espírito não morre. Desperta no plano espiritual com o vício. Mas como é que eu vou fazer se lá não tem a bebida que eu gosto? Não tem a marca de cerveja que eu costumava tomar? Não tem a cachaça? Porque cachaça virou até coisa sofisticada também, né? O veneno chamado cachaça é exportado, olha que beleza. O Brasil exporta cachaça. Que beleza. O Brasil não exporta fraternidade, dignidade, capacidade de cuidar da natureza, da Amazônia, novos estudos, avanços em termos de ciência. O Brasil não exporta nada disso, mas exporta cachaça. Ah, uma beleza, né? Não, mas gera emprego. Então a indústria da morte, nós vamos manter a indústria da morte porque ela gera emprego. Claro, a indústria do tabaco gera emprego. Ah, mas espera aí, então a indústria da cocaína também gera emprego. A indústria do cassino em Las Vegas gera emprego. Quantas quedas nos vícios dos jogos? O jogo está sempre aliado a outros vícios, ou não? Ou não? É uma sequência. Um vai ligando ao outro, encadeando. E todos desencarnam.
Os vícios vão juntos. No plano espiritual, como é que eu resolvo essa equação? Joaquim, ele não foi só viciado em álcool. Ele foi um assassino. Porque o assassino não é só o que dá o tiro, é aquele também que arma e vai aos poucos matando o outro. Também é assassino, ou não é? O pai desencarna, a mão dele está ali. A mãe desencarna, a mão dele está ali. A esposa desencarna, a mão dele está ali. E o filho, aquele que ele tinha a obrigação de ser o tutor, organizar, orientar e guiar os caminhos desta criança, ele transformou em um salteador. É uma palavra que era usada no passado. E beberrão. Muito cedo eliminado pela polícia. Teve uma causa. Então esse grupo, ele está unido por uma causa. Joaquim. Joaquim terá muito trabalho pela frente para reorganizar tudo isso que ele destruiu. Ele vai ter que reconstruir. E isso é com ele. De novo, 65 anos atrás é essa história. É bonito, então, beber? Uma latinha de cerveja na mão, inclusive com mulheres também. Mulheres. Porque as mulheres lutaram para ter direitos iguais. E tem que ter mesmo. Tem que ter mesmo. Os direitos devem ser iguais. Mas aí muitas mulheres se perderam nessa situação. Porque eu posso ter o direito àquilo, mas aquilo não serve para mim, eu não quero esse lixo. E aí a gente acaba andando pelas ruas de nossas cidades e com muita tristeza a gente vê jovens, garotas, sentadas em mesas de bar, se alcoolizando. Porque ao colocar uma gota de álcool dentro do teu corpo, você está se alcoolizando. E a gente vê pessoas dirigindo e matando, dirigindo embriagadas, brigando, discutindo, casamentos, relações sendo destruídas, famílias implodindo, porque o álcool, o elegante álcool, o divertido álcool, entra de maneira sorrateira na tua vida. Sorrateira. O álcool não entra de uma maneira impactante. Ele vai sem que o ser humano perceba. E vai ficando. E a gente tem no plano espiritual aqueles que precisam do vício. Mas lá não tem álcool. Vem para cá. Vamos vampirizar os que estão no plano físico. Se você tiver a visão mediúnica, você sabe do que eu estou falando. Olha qualquer boteco, qualquer bar. Pode ser aquele bar sofisticado, tá? No bairro chique. Ou aquele na periferia, mais tosco possível. É a mesma coisa. A gente só está olhando a embalagem, o conteúdo é o mesmo. Enfermos. Enfermos. Se tem 100, 200, 300 pessoas, 2, 3 ou 4 no plano físico, nesses locais, no plano espiritual você tem 7 vezes mais. 7 vezes mais. Se você tem 100, naquela festinha regada ao álcool e às substâncias tóxicas, você tem 700 espíritos ali, fazendo parte daquele ambiente. Aquele ambiente, de maneira fluídica, está enfermo.
é tóxico e doente. Então no sambão, no pagodão, no pancadão, no show de rock, no show de música eletrônica, na festa, na rave, é isso que a gente encontra. Exatamente isso que a gente encontra. Na contraparte espiritual, 5, 6, 7 vezes mais espíritos desencarnados participando daquele evento. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Porque se eu entro num local, num ambiente, e saio desse ambiente, eu vou trazer junto de mim uma série de coisas. Então eu não bebo, eu não tenho nenhum vício, mas eu gosto do show. Posso ir? Claro. Mas sabendo que, ao entrar nesse ambiente, você está entrando em um ambiente infectado. Enfermo, doente, você está entrando em uma zona infectada. Naturalmente você vai sair de lá infectado. É isso. A gente precisa entender isso e parar com meias palavras. Dizendo, não, olha, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu não posso ir naquele show. Você pode, desde que você saiba que você vai entrar num ambiente infectado. E depois que sair, você tem que se limpar. Fazer a sua higiene espiritual. Porque o nosso queridíssimo aqui, Joaquim, ele abandonou o trabalho, fugiu à higiene, apodreceu o caráter. Não é que eu não possa frequentar os locais. Eu preciso me cuidar. Eu preciso entender que esses locais vão me trazer alguma coisa. Se eu entro num local em que o seu campo fluídico está elevado, quando eu sair de lá, eu saio bem. Eu saio de lá com aquilo que eu consegui captar daquele local. Nós somos como esponjas. Não tenha dúvida disso. A gente capta, querendo ou não querendo. Então, se eu entro num ambiente elevado, eu estou me elevando. Se eu entro num ambiente infecto, tóxico, eu estou me intoxicando. Lei da natureza. A gente não muda a lei de natureza. A gente obedece a essas leis. A gente obedece. Joaquim foi de queda em queda. Começou com um copinho bobo, no qual ele começou a dar um passo na queda. Começou a caminhar na trilha das sombras. Mas ele desencarna, não desencarna? Claro. E como é que fica o vício então? Ele não percebeu a morte. Tão viciado, louco que ele estava, ele nem percebeu que ele morreu. Porque ao despertar no plano espiritual, ele já foi sequestrado por aquele grupo que acompanhava ele. Todo alcoólatra tem um grupo que acompanha ele. Podem ser 2, 3, 4, 5, 7 espíritos. Pode ser uma legião. Lembra? Do Gadareno. Qual o seu nome? Legião, porque somos muitos. A vida não é brincadeira, mas a gente brinca com a vida. A gente brinca quando a gente vai no verão para a praia. Não, praia combina com cerveja. Cerveja é veneno. O copinho de cerveja é veneno. Veneno. Se você toma cerveja, você gosta de veneno. É simples assim. Simples. Não tem meia palavra. Não tem meia escolha. É sim ou não. Se é ou não, se é ou sim, cabe a cada um entender aonde que está pisando. O bar era meu mundo. Depois que ele desencarna,
ele começou a morar no bar, junto com essa turma. Muitas vezes, o homem encarnado, a mulher encarnada, eles não desejam beber. Mas a influenciação espiritual, através da obsessão do vampirismo, faz com que eles tomem a atitude de beber. E aí perde a mão. No livro Sexo e Destino, de André Luiz e Francisco Cândido Xavier, tem um momento em que um personagem ele desperta, estava dormindo, acorda, vai tomar o seu café, e ele está lá. E ele é acompanhado por 2 espíritos obsessores. E um deles deseja beber, logo cedo, deseja beber. Porém, o personagem que está reencarnado, ele não quer. Ele está tomando o seu café logo cedo. O espírito se aproxima dele e começa a massagear. O nosso queridíssimo Joaquim diz aqui, glândulas gustativas. O espírito se aproxima desse personagem e começa a massagear aqui, ó, as glândulas gustativas. Ele massageia mesmo. Mentalmente, ele vai ali manipulando. O reencarnado, esse homem, começa a salivar. E mentalmente o espírito envia para ele exatamente isso que os espíritos falavam para Joaquim. Bebe, Joaquim. Bebe e esquece, Joaquim. E esse espírito fala para ele, que vontade de beber uma bebida deliciosa, aquela bebida gostosa. E vai falando. O homem não ouve, mas capta. Intuição. Ele vai massageando. O que acontece? Não precisa nem terminar a história, né? Ele abre a garrafa e toma. A consciência alertava o nosso amigo aqui. Consciência são os nossos amigos espirituais falando para a gente. Relâmpagos de lucidez. Admoestava minha consciência. Ainda é tempo, recomeça. Recomeça. Ainda é tempo. Falo para ti. Se você tem algum vício, ainda é tempo. Abandona isso que está te transformando em um enfermo. Enfermo. Qualquer vício. Ainda é tempo. Recomeça. É um alerta que a espiritualidade trouxe para Joaquim. 65 anos, Joaquim está nos trazendo o alerta. Recomeça. Abandona isso que está te fazendo um escravo. Porque pode acontecer o que aconteceu com ele. Ele ficou tão desesperado pelo vício que ele abandona aquele grupo de obsessores, sai desesperado por regiões umbralinas e começa a ter visões, delírios, miragens expiatórias. Miragens expiatórias. Começa a enlouquecer. Do céu caem chuvas, ele acha que é água. A mãe dele chora, o pai chora e cobram ele. É a consciência falando para o culpado. Por que você fez isso comigo, meu filho? Por que me arruinou? Pai, por que você me jogou nesse caminho? Por que me mataste, bandido? Esses 4 personagens nos quais Joaquim teve interferência em seus desencarnes, um a um, ele terá que revê-los. Na mesma família. Joaquim vai nascer, vai reencarnar junto desses 4 personagens. Talvez juntos, talvez um a um, talvez 2 em 2, a gente não sabe. Mas ele vai ser obrigado a rever personagem a personagem. Só aí, depois desse trabalho todo findado, é que ele terá paz na consciência.
paz na consciência. Depois de muito caminhar nesse calvário, piedosos enfermeiros da vida espiritual o resgataram. Todos, em um dado momento serão acolhidos, mas não antes de passar por um período de expurgo e limpeza do íntimo. Nem que seja pequeno expurgo, mas que seja suficiente para que ele possa ser acolhido. Ofereço-vos o triste exemplo de meu caso particular. Fraternidade. Isso aqui é caridade. Caridade não é só dar dinheiro. É mostrar o caminho a ser evitado. E ele pede: rogo-vos a esmola dos pensamentos amigos. Se você tem alguém com essa situação em sua vida, reze, ampare, tenha sempre o melhor em relação ao sentimento nessa situação. Porque nós estamos falando de pessoas enfermas. Porque a gente já sabe isso. Que o alcoolismo, os vícios são doenças do espírito. Muito difíceis de serem vencidos. Se eu sei que o resultado é esse, que é difícil essa luta, eu não vou entrar por essa porta. Todo vício ele é evitável. Existem pais que induzem filhos e filhas por esses caminhos. Existem. E a queda é muito grande. Mas se esse não for o caso, cabe apenas a nós evitarmos de uma maneira absolutamente seriedade. Qualquer viciação, qualquer. Nos protegendo de situações muito duras em relação ao sofrimento, à dor. Aqui são palavras humanas, mas a gente não consegue ter a essência do sofrimento de Joaquim. A dimensão desse sofrimento, desse desespero. Querendo uma gota para aliviar a sede. Qual é a água viva que mata a sede do espírito? Qual que é a água viva? O nosso mestre. Ou a gente tem seriedade na vida, ou a gente vai ficar brincando. E quem brinca vai ter que arcar com as consequências. Que fique o alerta. Que fique o alerta deixado pelo nosso irmão, Joaquim Dias. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.